Boa tarde, Dr. Carlos Silva, Presidente da EML. Obrigada por receber o jornal e a Rádio Valor Local aqui nas instalações da EML para falarmos de mobilidade e transportes. É sabido que todos os dias, diariamente, entram muitos milhares de pessoas vindos da nossa zona, da zona do Ribatejo Oeste, para trabalharem em Lisboa. Daí ser também importante perceber que alternativas de estacionamento é que estes automobilistas têm, pessoas que não dispensam o automóvel ou que precisam mesmo do automóvel para virem para os seus trabalhos para a cidade de Lisboa. Neste aspecto, começava por lhe perguntar, agradecendo aqui a sua disponibilidade para nos receber, como é que a EML também encara este desafio dos milhares de pessoas que vêm todos os dias para Lisboa, vindos desta zona, vindos de outras zonas e que precisam de estacionamento que cada vez é mais escasso. Mais boa tarde a todos, particularmente ao Valor Local, órgão de comunicação social local da zona da Azambuja, com o qual tive a oportunidade em tempos idos de colaborar e que muito prezo e saúdo, e nessa circunstância é com todo a satisfação que vos recebo aqui nesta casa, que é a Casa da Mobilidade em Lisboa. A questão que me coloca é o ponto. Esse é o nosso maior desafio. As centenas de milhares de viaturas privadas, particulares, muitas delas, diria que uma percentagem superior a 50%, que circulam apenas com um passageiro, que entram todos os dias na cidade de Lisboa, é o nosso maior desafio. E, portanto, a EML, que todos conhecem como uma empresa de estacionamento, hoje em dia, e felizmente, é uma empresa de mobilidade. É uma empresa que está em várias áreas essas que vão desde o estacionamento ao ordenamento do território, às ciclovias, à mobilidade elétrica, portanto, a todo o sistema de mobilidade da cidade de Lisboa. Lisboa subscreveu para 2030, no horizonte 2030, um conjunto de medidas no sentido de promover a descarbonização das cidades. Lisboa pretende estar em 2030 nas 100 melhores cidades mundiais do ponto de vista ambiental, sustentabilidade e na defesa daquilo que são os parâmetros do ambiente. Nessa circunstância, um dos grandes combates que Lisboa tem que fazer é exatamente evitar a entrada dos cerca de, penso que agora menos um bocadinho, porque com a pandemia o teletrabalho, portanto, reduziu muito, um bocadinho, como dizia há pouco, o número de viaturas, mas se antes da pandemia seriam cerca de 380, neste momento andarão entre 380 mil. Só da norte de Lisboa, a zona norte de Lisboa? Região norte de Lisboa, não, em geral. Em geral. Portanto, e neste momento andarão na ordem dos 330 a 340 mil. E nessa circunstância, com grande preocupação, que no combate às alterações climáticas vem este afluxo de trânsito à cidade, e trânsito esse que não coloca só em causa todo o ambiente, coloca também em causa a vivência e a qualidade de vida urbana dentro da cidade de Lisboa. E, portanto, a EML, eu não sei se recordam de olhar para o Terreiro do Paço há cerca de 15 anos, em que era um autêntico depositar de viaturas, de forma desordenada, e vem o Terreiro do Paço hoje. Portanto, é isso que a EML promove dentro da cidade de Lisboa. Portanto, é ordenamento do estacionamento, criando até bolsas para residentes, protegendo os próprios residentes, é outro dos temas complicados que vivemos, que é pessoas que moram na cidade, que acabam por, quando estas viaturas que vêm de fora invadem a cidade, portanto, de ter também o problema para parquear as suas viaturas para estacionar. É evidente que não podemos todos ter uma garagem à porta de casa, é evidente que tem que haver equidade, ou seja, porque as pessoas de Lisboa não são mais do que as pessoas que estão de fora de Lisboa, mas objetivamente o que está aqui em causa é o transporte daquelas pessoas que Lisboa também precisa porque trabalham cá. Portanto, é muito importante todas as pessoas da Azambuja, da Amadora, de Vila Franca, de Loures, de Oeiras, de Sintra, são todas muito importantes para Lisboa. Estão cá os serviços, estão cá as suas empresas e, portanto, as pessoas têm que ser mobilizadas. Outro tema importante aqui é a questão dos transportes públicos. É evidente que um sinal de que os transportes públicos ainda não são de todo eficientes é o facto de é por isso que trazem o seu carro. Portanto, o combate tem que ser feito a montante, no sentido de encontrar melhores formas de transporte, melhores transportes públicos, e nessa circunstância, apesar de se ter feito uma grande evolução com a questão do passe... que o passe a 40 euros veio diminuir essa carga de automóvel na cidade? É verdade, esta medida foi muito importante, levou mais pessoas aos transportes públicos, mas ainda assim eu acho que
tem que ser feito mais. E também a EML, nesse espaço da intermodalidade dos transportes, também está a desenvolver um trabalho que às vezes não é conhecido, porque ainda está numa base científica a ser trabalhado, que é o uso dos interfaces dentro da cidade. Os interfaces são hoje pontos muito importantes de intermodalidade, onde se cruza o comboio com o metro ou com o autocarro, e portanto estamos a fazer um estudo aprofundado daquilo que são os 5 principais interfaces rodoviários e ferroviários de Lisboa, no sentido de melhorar também as condições de acesso, porque nós entramos hoje no interface da Expo e vemos a salubridade não é melhor, as condições até de indicação dos sítios, portanto as pessoas acabam por se sentir um bocadinho perdidas em espaços frios e inóspitos e que não servem nem quem os utiliza para ir ao encontro do seu transporte público que levará a casa, mas também não serve aqueles que são profissionais da área, como por exemplo os motoristas das empresas rodoviárias que se queixam imenso. Nós estamos a fazer um trabalho, o trabalho da EML é muito aprofundado, até do ponto de vista das entrevistas dos stakeholders que estão nesses interfaces. Fomos ao ponto de entrevistar os próprios motoristas dos autocarros, como é que eles faziam a mudança dos autocarros, a mudança de turno, e, portanto, e neste momento está-se a fazer um estudo no sentido de melhorar tudo isso. Mas esse estudo é no sentido de que as pessoas tragam cada vez menos o carro para dentro de Lisboa. Exatamente, a aposta nos transportes públicos, na melhoria do transporte e com isso seja possível. O que é que já foi possível apurar desse estudo com esses stakeholders? É possível desde já apurar que vamos poder, de forma muito fácil, melhorar as condições em que eles se encontram. Penso que será também muito importante atuar ao nível do diálogo entre empresas. Outra coisa que se sente é que o metro não fala com a Carris, quando digo não fala, é uma força de expressão, mas é preciso acertar horários, é preciso acertar para promovermos a verdadeira intermodalidade dos transportes. Depois é preciso também ter um conjunto de serviços que sirvam as pessoas, portanto podem ser colocados dentro desses interfaces, pequenas lojas para a pessoa que circula do trabalho para casa ou vindo de casa para o trabalho, poder daí beneficiar logo de um conjunto de situações que as possam poupar no tempo de ida para casa. Eu estou a imaginar supermercados, pequenos supermercados, etc. Portanto, pontos de venda, essencialmente, e muitas outras coisas que a nossa equipa que está a acompanhar este estudo está a fazer desse ponto de vista. Portanto, é fundamental e eu acho que, acima de tudo, fala-se muito do acesso aos centros das cidades, fala-se muito de trazer os carros para dentro das cidades, mas eu acho que se não atacarmos a direito na melhoria do sistema de transportes públicos, será quase impossível cumprirmos as metas que eu há pouco referia do Horizonte 2030. Falou no interface, portanto, do Parque das Nações, que outros interfaces é que estão a ser estudados? Sete Rios, Campo Grande, Pontinha verdadeiramente, e Colégio Militar. Muito bem. Nesta parte. Para quem vem agora a norte de norte de Lisboa, da região aqui de influência do valor local, quais são os principais parques de estacionamento utilizados por estas pessoas? São os vários parques da EML espalhados pela cidade? A EML temos cerca de 37 parques espalhados pela cidade, que foram sendo construídos e que servem muitos modelos e segmentos de população. Há uma aposta que está a ser feita neste momento, derivada exatamente do cumprimento das metas e desse combate que está a ser feito ao uso do carro pessoal, que são os chamados parques dissuasores. Parques esses que deverão servir fundamentalmente para, perto das fronteiras da cidade, os cidadãos que vêm de fora possam comodamente deixar a sua viatura em segurança, tranquilidade. Estão a ser criados, é isso? E estamos neste momento em fase de projetos, estão a ser lançados, alguns já estão mais avançados, mas a ideia é que possamos, neste espaço temporal dos próximos 4 anos, criar 4 novos grandes parques. Isto, em termos gerais, representará cerca de 2.000 novos lugares de estacionamento. Serão onde concretamente? Um aqui no Lumiar, outro, 2 na Pontinha, na zona da Pontinha, e outro em Braço de Prata. Portanto não serão mais para dentro de Lisboa para quem vem do norte? Não... Para quem vem... Aqui no Lumiar será o mais próximo, não? Não, eu diria que a Pontinha, por exemplo, está mesmo na fronteira. E ainda por cima são 2 parques, cerca de 1.700 lugares os 2. Portanto, no entanto, é evidente que para quem vem da zona do Oeste, mais encostado ao Tejo,
Braço de Prata poderá constituir uma opção mais indicada. Com tarifas mais... A ideia é com tarifas muito ajustadas. É evidente que não se pode criar uma situação que depois seja incomportável para o cidadão e, nessa perspectiva, portanto, o objetivo que tem em vista, não só a segurança que pode ser criada e, portanto, isso, é evidente, constitui alguns custos e a EML estará com essa preocupação também do ponto de vista social enquadrar. Não faria qualquer sentido nós andarmos a oferecer transportes públicos a um custo razoavelmente reduzido e depois os cidadãos terem que deixar o seu carro por um custo incomensurável. Além do mais, são parques que se situam nas nossas zonas verdes, que são zonas, diria, entre aspas, mais light do ponto de vista do custo e, portanto, também deverá acompanhar, porque a partir do momento em que pudéssemos colocar diferenciação de tarifas entre os parques dissuasores e as zonas que já existem sob gestão da EML, iríamos criar sob pressão em algum dos lados, portanto, daí que os preços serão compatibilizados. O que acontece é que essas zonas são normalmente zonas de tarifa verde, que é a mais baixa, e, portanto, é possível criarmos um bilhete diário, portanto, de forma a que se crie uma avença na ordem dos 20 euros, sensivelmente. Portanto, 20 euros por dia? Não, mês. Por mês. Há outras bolsas de estacionamento previstas para o interior da cidade, de forma a melhorar o estacionamento, no fundo? Nós temos um programa de expansão dentro da cidade, naturalmente decidido pela Câmara Municipal e com aprovação das juntas de freguesia respectivas em cada um dos locais. E nessa circunstância, portanto, existe um plano que está em marcha, portanto, e que eu recordo-me que temos previsto no plano de atividades e orçamento para o próximo ano cerca de 5.000 novos lugares de estacionamento dentro de toda a cidade, mas de forma dispersa, não se concentram particularmente na freguesia A, B ou C, portanto, é um plano de expansão, de gestão da via pública, porque cada vez mais o que se sente é que se o estacionamento não estiver ordenado, é quase incomportável, portanto, poder circular. O estacionamento acaba por depois ser feito em passadeiras, à porta de garagens, todo um conjunto de situações que dentro da cidade não promovem o ordenamento do território e isso nos tempos que correm, os próprios cidadãos também já não aceitam, portanto, há uma exigência grande pelos cidadãos dos vários bairros de Lisboa no sentido de terem cada vez mais o espaço público ordenado. Sr. Presidente, está nesta empresa municipal desde agosto de 2022, como é que também tem sido gerir a EML, uma empresa que nem sempre é muito querida para os cidadãos, com desafios enormes neste aspecto da mobilidade, dos transportes, do estacionamento, com as pessoas a queixarem-se constantemente da falta de estacionamento, das multas da EML, todo este cenário? Sim, é verdade, não é fácil. A EML muitas vezes é visto como uma empresa pouco simpática, mas é evidente que para cidadãos conscientes e conscientes no sentido ambiental, no sentido do ordenamento do território, a EML temos muitos fãs. Portanto, existe uma franja de pessoas que veem a mobilidade como um tema de futuro. As pessoas que não têm automóvel. Portanto, essas são quase todas fãs da EML, mas também aqui vai ser necessário introduzir algumas medidas. Reconhecemos que não somos os melhores do mundo, temos essa humildade. É uma empresa que está a crescer, e está a crescer, como eu disse de início, portanto, veio de uma empresa apenas de fiscalização de estacionamento e neste momento é uma empresa de mobilidade e com várias áreas de intervenção. Até desse ponto de vista também não é fácil, porque temos áreas tão diversas como tratar de bicicletas partilhadas da Gira, a carregadores elétricos da Leve, aos estudos dos interfaces, às apps da EPAR que gerem os nossos, em termos digitais, os pagamentos do estacionamento, aos parques dissuasores, às construções das ciclovias. Portanto, isto há um mundo diverso, seja até do ponto de vista dos profissionais que compõem a EML, vai desde engenheiros civis, a cientistas de dados, a antropólogos, que fazem as entrevistas às pessoas relativamente àquilo que é a vontade dos cidadãos, ou como é que os cidadãos veem a mobilidade no futuro. Portanto, deste ponto de vista é uma empresa, depois também é uma empresa completamente deslocalizada, temos
3 bases operacionais, para além da sede, com toda a logística da empresa, temos também a base da fiscalização e a base da operação Gira, portanto, funções diferentes, profissões diferentes, áreas diferentes e, portanto, é um grande desafio. Este projeto da Gira, como é que está a ser este desafio? A Gira é neste momento um meio de transporte que se afirmou na cidade, mais do que a questão lúdica de andar de bicicleta. A Gira é neste momento um meio de transporte alternativo. Temos neste momento 1.600 bicicletas, fazem cerca de 12.000 viagens dia. Temos já programada a expansão da rede, queremos duplicar o número de bicicletas durante o próximo ano. Para ter a ideia de que isto é verdadeiramente um transporte, os picos da utilização da Gira ocorrem exatamente de manhã e ao fim da tarde. Estão-se usados nas locações para o trabalho? Muita gente dentro da cidade a usar a Gira. É a nossa vontade e está programado dedicar também a Gira a passar por esses parques de Açores, onde os cidadãos que vêm fora de Lisboa podem deixar as suas viaturas e fazer o last mile até ao seu posto de trabalho na Gira. As Giras são elétricas, de muito cómodo uso, seguras, e nessa circunstância, portanto, seja através das ciclovias, seja em zonas partilhadas, que eu acho que em cidades como Lisboa, que já estão densificadas do ponto de vista urbanístico, é muito difícil criar novas ciclovias, portanto, na Baixa, na Almirante Reis, é muito complicado, ou seja, e aí eu acho que as vias têm que ser partilhadas pelo automóvel e pela bicicleta, naturalmente com prioridade aos mais frágeis, neste caso é a bicicleta, com limites de velocidade e com fiscalização. É assim que se faz em todas as cidades com alguma história, porque ninguém se vai pôr, é um bocadinho complicado, porque quando se cria uma ciclovia ou se rouba estacionamento ou se rouba eixo de via, e portanto isso dá sempre polémica. Portanto, acho que sim, que devemos continuar a fazer ciclovias e a dinamizar a cidade em áreas mais limítrofes. No centro urbano, os percursos devem ser partilhados. Estão previstas novas ciclovias? Temos um conjunto de projetos de novas ciclovias para executar, sim, e está prevista, como disse há pouco, a duplicação não só da rede de bicicletas, mas também a rede de docas existentes, porque elas têm a particularidade de, quando usadas, depois têm que ser colocadas sempre na base, para não acontecer aquilo que acontece com as empresas privadas das bicicletas e das trotinetes, que ficam abandonados em qualquer lado da cidade, causando problemas. Os trotinetes também têm sido uma dor de cabeça? Não, são uma dor de cabeça para a cidade. A EML acaba por fazer a fiscalização e a recolha das trotinetes para quando elas estão indevidamente estacionadas, mas a gestão das trotinetes não é da EML. Portanto, as trotinetes são empresas privadas que estão na cidade a atuar de forma regulada. Portanto, existe um regulamento municipal que agora vão sair novas regras de utilização das trotinetes, mas são uma dor de cabeça para os lisboetas, porque se encontram trotinetes por todo lado. Muito bem, essas novas ciclovias vão partir também de alguns destes parques de Açores que estarão à partida mais acessíveis para as populações de norte de Lisboa? Estas ciclovias, para além de complementarem a rede que temos de ciclovias, porque ainda há algumas ligações que não estão executadas e terminadas, portanto há ligações que têm de ser feitas, serão também dedicadas não só aos parques de Açores, mas também aos interfaces. Portanto, é necessário encontrarmos aqui um programa, no fundo, que cubra toda a cidade diria que de ciclovias não, mas a própria Gira, que não precisa de ter a tal ciclovia, pode ter a DOC e não ter ciclovia, portanto tem que se dirigir a toda a cidade. É nosso objetivo que toda a cidade seja coberta por estações da Gira. Sei que em tempos, não sei se recentemente, se não, se fez o debate em torno da questão da taxa de acesso à cidade. Acha que é viável as pessoas pagarem para vir para Lisboa uma taxa acrescida? Ou pelo menos em algumas zonas de Lisboa? Por questões de equidade social, acho que Lisboa não é só a cidade de Lisboa, Lisboa é um todo, Lisboa é também os concelhos limítrofes e, portanto, não faz muito sentido que cidadãos que não vivem no centro
tenham que pagar para ir ao centro. Faz-me confusão. Não me faria confusão se o sistema de transportes públicos fosse excelente. Portanto, se houvesse condições para que todos os cidadãos acedam a Lisboa de forma cómoda, segura, tranquila. Não estando o transporte público totalmente, ou efetivamente, num nível de qualidade aceitável, penso que não faz sentido falar em taxas. Portanto, o anterior Presidente da Câmara limitou os veículos com matrícula inferior a 2000 de circular em Lisboa. Pensa que nos próximos anos isso ainda poderá ser mais constrangido, entretanto, veículos mais antigos, mas já depois de 2000? Isso eu podia lhe dar a minha opinião. Acontece que essa é uma decisão da Câmara Municipal, não cabe à AML tomar esse tipo de decisões. Nós atuamos nesse campo tecnicamente, enquanto apoio à Câmara na gestão e na fiscalização do espaço público. Portanto, a decisão de quem acede, quem não acede, de que forma acede, é uma decisão que cabe à Câmara Municipal e, portanto, E a sua opinião pessoal qual é? A minha opinião pessoal é que tem que ser introduzidas medidas por forma a que possamos evitar, ou por outra, que possamos concretizar as metas no horizonte 2030 e que a cidade de Lisboa esteja nas cidades mais saudáveis em termos do planeta. Mas não limitar ainda mais as matrículas antigas, já depois de 2000? Na minha opinião pessoal, alguma coisa tem que ser feita para mitigar o efeito dos gases de efeito de estufa. E é evidente que matrículas muito antigas são poluidores imensos que devem ser evitados. Muito bem. Doutor, não sei se quer falar agora deste mais recente referendo, que não correu propriamente muito bem para a EML, os moradores de Benfica, moradores e eventuais pessoas que também trabalham em Benfica, provenientes da nossa zona, não correu, portanto, não querem lá a EML. Como é que está a encarar estes resultados? O referendo não correu nem bem nem mal para a EML. Exatamente por aquilo que disse há pouco. A EML está onde os cidadãos querem que a EML esteja. Ainda assim, houve 2000 pessoas que votaram a favor da EML. Não foi da EML, porque aí é que está o problema. A pergunta era se eram a favor ou contra os parquímetros. Porque eu tive muita gente a dizer que até votou contra, mas que é a favor da EML. Porque há bairros em Benfica que os residentes querem mesmo a EML. Não querem, podem não querer parquímetros, mas querem ser protegidos pela EML. Porque, como sabemos, a Benfica, neste momento, na circunstância em que está, constitui quase um parque dissuasor. Porque as pessoas vêm da Amadora, vêm de Sintra, vêm de Queluz, e o carro em Benfica apanha o comboio ou apanha um metro no colégio militar. E isso cria transtornos muito grandes. Por isso é que os bairros de residentes gostariam de ter a EML a efetuar essa fiscalização. Mas o Benfica pronunciou-se assim. O Sr. Presidente de Junta decidiu devolver a palavra aos cidadãos, e os cidadãos falaram. Quais são as zonas mais caóticas a nível de estacionamento aqui em Lisboa? Temos muitas. Não consigo diferenciar, mas em termos de... Daquelas que se nada for feito para controlar o trânsito, o estacionamento, a situação de caos tenderá a perdurar? Todas as zonas onde existem edifícios do ponto de vista empresarial, os bairros empresariais são os mais complicados e têm nascido alguns em Lisboa com repercussões que, se não for orientado o estacionamento, o espaço público, que poderá criar alguns transtornos. Depois existem outros momentos, por exemplo, há situações de bairros onde existe alguma animação noturna. Estou-me a lembrar do Chiado, estou-me a lembrar da zona essencialmente da Baixa. Existe uma animação noturna, existem restaurantes. É evidente que há um afluxo de trânsito de fora da cidade e de dentro da cidade, aquelas zonas. E isso cria perturbações enormes a quem lá reside. E, portanto, olha, é aí que temos às vezes a maior parte dos fãs da EML, porque a quantidade de denúncias que temos todos os dias, telefonemas, para que a EML atue e fiscalize, é bastante grande nestas zonas. E, portanto, a perspectiva que a EML tem disto é, nós estamos ao serviço, a Câmara Municipal é quem decide se aquela zona é tarifada, se não é, e nós estamos cá para cumprir aquilo que, no fundo, é o nosso mandato. Dr. Carlos Silva, resta-me agora agradecer a sua disponibilidade para receber o jornal e a Rádio Valor Local para falarmos de mobilidade e de estacionamento aqui na cidade de Lisboa. Muito obrigada. Muito
Muito obrigado eu. Queria agradecer ao Valor Local o facto de simpaticamente terem dirigido aqui à EML, querendo deixar esta nota final, para que a EML também não seja só vista como uma empresa que pouco amiga do cidadão. Tudo o que a EML, de alguma forma, capta na receita para a sua atividade, devolve ao cidadão de Lisboa sob a forma de investimento. É nas ciclovias, são nos parques dissuasores, são nos carregadores elétricos. Portanto, no fundo, explicar que aquilo que é o resultado da nossa atividade é para ser devolvido aos cidadãos de Lisboa como uma forma de investimento.